Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, gente, eu voltei para gravar esse vídeo depois de alguns anos, porque algumas pessoas estão me procurando no Instagram e no Facebook, e até tem alguns comentários no meu vídeo lá, da gravidez, como eu descobri minha gravidez, perguntando qual foi a minha experiência com o meu problema renal, né? Que eu tenho rim pélvico, tenho apenas um. Então eu vim contar um pouco para vocês como foi minha experiência. Bom, na verdade já fazia alguns anos que eu não tinha acompanhamento médico. Eu não era acompanhada pelo urologista nem pelo nefrologista. E aí fazia 4 anos já que eu estava casada. E nesses 4 anos eu nunca engravidei, também não passava pela minha cabeça que eu não podia engravidar porque eu fiquei sem acompanhamento, eu era um pouquinho nova ainda, entendeu? Não pensava nessas coisas, nunca perguntei ao médico se podia engravidar, senão porque eu realmente parei de ser acompanhada um pouco nova, não pensava nisso ainda. Enfim, depois de 4 anos de casamento, eu engravidei. E aí, eu comecei a ser acompanhada pelo urologista e a nefrologista. Mas aí eu não consegui fazer todos os exames necessários, eu só fiz a ultrassom. E aí viram que o meu rim estava muito dilatado, só que o meu rim sempre foi dilatado desde criança. Por quê? Como eu só tinha o funcionamento de um rim, a tendência é ele crescer, porque ele iria funcionar pelos dois. E aí, gente, os médicos começaram a me apavorar. Todos que eu ia, toda consulta que eu ia, eles falavam: você não podia engravidar, você é doida, você passou por algum médico para ver se poderia engravidar, você deveria ter sido acompanhada. Enfim, a gravidez toda eu escutei isso. A minha médica do posto, né, faz o acompanhamento da gravidez, que agora fugiu o nome, mas enfim, ela não queria me acompanhar, porque eu teria que ser acompanhada por ela e por uma de alto risco, que são duas, né? Que acompanham a gravidez. E aí, a do alto risco, eu era acompanhada por ela uma vez no mês, e quando eu ia no posto, ela não queria me acompanhar. Porque ela tinha medo, porque meu problema era sério, que eu poderia morrer, ela poderia responder, ela falava essas coisas. Aí chegou um período da minha gravidez, eu acho que foi uns 8 meses por aí, que a médica do alto risco, do pré-natal, tá, gente? A médica do pré-natal de alto risco, ela saiu de férias. E a médica do pré-natal do posto não quis mais me atender. E aí ficou faltando alguns exames para fazer do rim, que eu não consegui fazer. Parei de ir para urologista porque não tinha como marcar para ela. Aí só sei que nesse meio todo eu fiquei sem a última ultrassom para saber se a bebê já estava na posição certa, na posição de virar, já estava virada para nascer, tudinho. E aí eu fiquei aguardando em casa minha filha nascer. Quando eu completei 9 meses, a pressão já estava alta já, porque tinha subido, estava alta. E aí eu comecei a passar mal em casa, fui para a maternidade, cheguei lá, a bebê estava sentada. Então ela não ia nascer nunca se eu ficasse esperando ela em casa nascer, né? Então eu fui pro médico, minha filha nasceu de parto cesáreo, deu tudo certo. E passou alguns meses, minha filha sempre foi muito, muito, muito pegada a mim. Ela não queria saber de ninguém, não queria saber do pai, a tia dela morava aqui em casa, as primas dela, só queria saber de mim. E aí era só colo, colo, colo. Eu colocava ela na cama, ela chorava. Colocava no carrinho, nunca quis saber de carrinho de bebê. Ela chorava. Aí só sei que era só o colo, 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 e eu já estava desesperada. Quando ela completou 6 meses, ela já era uma bolinha. Já era uma bola. Pesava muito e eu comecei a sentir dores na coluna.
Só que na minha cabeça eu tava com crise renal e tinha gravado por causa da gravidez. E eu fiquei desesperada. E aí eu tive infecção urinária, né? Que desde a gravidez que eu tava tendo. Só que eu tratei da infecção depois da gravidez, não fiquei boa, voltou pior. Aí eu corri, fui na clínica lá embaixo, fiz uma ultrassom para ver como estava o meu rim. Chegando lá, o médico viu que o meu rim era dilatado, sempre foi, e ele fez um espanto. Perguntou se eu queria criar minha filha. Se eu quisesse criar ela, ele disse que eu corresse para fazer meus exames, porque eu poderia perder o meu rim, poderia morrer ou fazer hemodiálise. E aí eu me desesperei, né? E comecei a chorar, saí da clínica, nem o resultado do exame eu peguei, vim pra casa chorando, desesperada. Meu marido voltou do trabalho dele, foi lá, pegou os exames. Aí eu corri atrás pra saber como estava realmente o meu rim. Aí comecei a fazer os exames, né? Mostrei a ultrassom à urologista, ela marcou, mostrei a nefrologista, ela marcou pro urologista, e aí eu fiz todos os exames, todos, de tomografia, fiz vários. E aí no final das contas o médico disse que meu rim estava funcionando perfeitamente, que eu não me preocupasse, porque ele funcionava perfeitamente, era só eu cuidar da minha alimentação, beber bastante água, porque vocês sabem que quem tem problema renal precisa beber bastante água. E minha experiência na gravidez foi essa. Eu não senti dor na gravidez. Eu tive infecção, que é normal, tem infecção na gravidez. A única coisa que eu tive foi a pressão alta, que já subiu no final da gravidez, porque aconteceu, eu peguei um Uber já com 7 meses, voltando da casa da minha cunhada. E aí esse Uber, ele ia batendo em um ônibus e eu me assustei e minha pressão subiu. Aí acabou a gravidez, a pressão alta. Enfim, depois da gravidez eu tive dores, mas foi na coluna, porque minha bebê não saía do meu colo, ela nunca foi de dormir à tarde, ela tá começando a dormir agora. Então era o dia e a noite, e eu dormia em uma posição só, amamentando ela. E então eu digo pra vocês que minha experiência foi tranquila, graças a Deus deu tudo certo. Tem algumas pessoas que veio falar comigo, dizendo que era louca para engravidar, mas que tinha medo, porque todos os médicos que ela ia se consultar falavam para ela a mesma coisa que falavam para mim, que ela não podia engravidar. Então eu digo a vocês uma coisa, que primeiramente vocês tenham fé em Deus, porque assim como Deus fez um milagre na minha vida, Ele também vai fazer na de vocês. Então acreditem, se tratem direitinho, que a gravidez de vocês vai dar certo, tá bom? Um beijão e eu voltarei com os meus vídeos no canal. Tchau, tchau. E claro que eu vou deixar algumas fotos da minha bebê, tá, gente? Pra vocês conhecerem ela. Ela já tá com 1 aninho e 1 mês. Graças a Deus, já tá muito esperta, já anda, já fala. E eu vou deixar algumas fotos dela pra vocês conhecerem ela.